nós podemos dividir esse tempo lá em 2 períodos. Nós começamos lá em abril de 2004 e durante 3 anos aproximadamente, eu gastei o meu tempo, cerca de 60% a 70%, cuidando de construção e de coisas administrativas. E os outros 30% a 40% apagando incêndio. E eu precisei ser levado por Deus do outro lado do planeta, lá na África, para ouvir de um pastor que eu precisava mudar a maneira de desenvolver o ministério. E esse pastor fez uma pergunta que me colocou em crise, em certa forma, e me fez refletir sobre muitas coisas. E eu percebi que nós fazíamos muitas coisas boas, com motivação correta, mas do jeito errado. E nós gastamos muito tempo com muitas atividades. E nós fazíamos estudos bíblicos, mas nós não estávamos fazendo discípulos. E o que Deus falou através daquele homem simples, e de uma maneira tão simples, mas tão profunda, que impactou a minha vida, é que nós precisávamos parar de correr, às vezes contra o tempo, ou com tantas atividades, e precisávamos investir em realmente formar discípulos. Porque Jesus não nos chamou para fazer convertidos. Jesus nos chamou para fazer discípulos, para caminhar com pessoas. O estudo bíblico faz parte disso. Mas nós precisamos investir a nossa vida, mentorear as pessoas, mostrar Jesus não só na palavra lida, mas na palavra vivida, para que possamos ser bons referenciais do Senhor na vida das pessoas que nos cercam. Então, no ano de 2007, que foi quando nós fomos para a África, quando nós voltamos de lá, nós começamos um novo processo de ministério. E aí, nós tivemos que gastar menos tempo com o grande grupo da igreja. Não quero dizer abandonar as pessoas, mas começamos a investir tempo com um grupo menor, mas prepará-los para que cada um pudesse desenvolver os seus dons, os seus talentos, e se reproduzir o caráter de Cristo na vida de outras pessoas, porque é impossível um homem só fazer isso. Nenhum pastor, por mais capacitado que seja, pode fazer isso sozinho. Cada um de nós, como corpo de Cristo, precisamos fazer. E ali Deus começou uma mudança na nossa igreja, na congregação. Então a igreja começou a crescer de maneira saudável. Ali a igreja realmente começou a crescer. E aqui eu não estou falando em números, mas uma igreja saudável, ela cresce naturalmente. E foi então onde Deus impactou a nossa história, de nós nos reproduzirmos. Dá mais trabalho? De certa forma dá. Mas é muito menos desgastante. E é muito tremendo ver o que Deus faz quando a gente investe nisso. E nós começamos então a nos perguntar se as nossas atividades estavam produzindo discípulos ou não. Então, minha grande vivência nesse tempo, pessoal, e que abençoou a minha vida, foi aprender isso. E hoje, para a glória do Senhor, isso não é obra nossa. Nós com muitas falhas, mas sempre tentando dar o nosso melhor, estivemos ali, mas quem fez foi o Senhor. Mas a gente precisa fazer do jeito certo, que é do jeito dele. Então fica também o nosso desafio, que você possa ser um servo que se multiplica, de fazer discípulos. Você não precisa fazer isso com muitas pessoas, que seja uma pessoa. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida de quem está ao seu redor e na vida da sua igreja.